Olá, começa agora mais uma Identidade. Boa noite para você que já está ligadinho aqui com a gente e saiba que dá para nos assistir a qualquer hora do dia pelo ntplay.com/identidade e também pelo YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. E a nossa conversa de hoje atravessa a América do Sul e vai lá para o continente africano, mais precisamente no Egito. Vamos conversar com Ronilson Freitas, um missionário que dedica a sua vida para servir em uma comunidade em que a maioria da população é muçulmana. Posso te garantir que a história de hoje está surpreendente, você não vai perder, né? Fica por aqui que eu já estou de volta. De gestor ambiental, proprietário de uma empresa de gestão de resíduos eletroeletrônicos, especialista em assuntos de reciclagem, Ronilson Freitas decidiu abandonar a carreira promissora nessa área ambiental para se tornar um catador de lixo. Parece que ele inverteu a ordem, não é mesmo? Mas a ordem humana, da lógica humana, porque a lógica de Deus, as coisas são bem diferentes. Ronilson, antes de ser um gestor ambiental, estudou e se tornou teólogo adventista. E agora, no Egito, uniu o amor aprendido nas escrituras sagradas com o conhecimento ambiental e foi catar lixo para conquistar a comunidade e assim mostrar na prática o amor expresso no Evangelho. Talvez você se pergunte, né? Mas por que catador de lixo? Por que catar lixo se existem tantas outras formas de expressar o amor aos outros? Bom, é que na localidade em que Ronilson está, enfrenta ali uma grande ausência de tratamento de lixo e a população e o lixo convivem lado a lado, ou pelo menos conviviam, né, até a chegada do Ronilson. Ronilson, que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo ao Identidade, boa noite para você. Assalamu alaikum, Massaher, boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Ronilson, me diz como que foi que veio essa decisão aí de deixar para trás uma empresa promissora, uma carreira consolidada e se tornar um missionário no Egito? Olha, não foi uma decisão que aconteceu do dia para a noite. Ela foi trabalhada por Deus durante um longo período, um processo. Como você falou, eu sou formado em teologia e em gestão de meio ambiente. E com o passar do tempo, a gente começou a se incomodar, eu e minha esposa, de apenas irmos para a igreja e trabalharmos na igreja ali em questões pontuais. E a gente decidiu fazer alguma coisa mais ativo e, quem sabe, participar de uma missão de curta duração. E a gente recebeu a oportunidade no final do ano de 2013, de participar de uma missão de curta duração em Guiné-Bissau, um país muito pobre na África, e aquilo nos mostrou, na realidade, o que era viver de verdade. A gente aprendeu o que era viver, que era servir os outros. E a gente decidiu fazer aquilo pelo resto da nossa vida, mudou a nossa vida completamente. É um lugar apaixonante, um povo apaixonante. E eu decidi sobreviver 5 anos ajuntando dinheiro para poder sobreviver 5 meses do ano, para poder viver de verdade um mês, viajando e ajudando os outros, servindo os outros. E aí eu estava escrevendo um projeto para ajudar os nossos jovens lá em Guiné-Bissau, porque eles são muito pobres, é um país muito pobre, e eles são expulsos de casa quando eles aceitam o evangelho, e eles não conseguem terminar os estudos. Então a gente ia montar uma cooperativa, a gente ia recolher lixo e exportar esse lixo para ter o dinheiro para terminar os estudos deles. Quando eu estava escrevendo esse projeto, chegou um pedido aqui do Egito, porque no ano de 2013 houve uma tentativa. Nós temos um colégio interno aqui no Egito, que é o único colégio interno adventista para ensino médio de todo o norte da África e Oriente Médio, 20 países, nós temos só um. E esse colégio, eles decidiram no Dia do Jovem Adventista fazer alguma coisa para servir a comunidade. Só que aqui a gente não pode simplesmente fazer alguma coisa. A gente tem que pedir autorização, tem que ser algo coordenado e planejado junto com os líderes locais. Então, as pessoas responsáveis, elas foram até os líderes comunitários para pedir autorização para fazer um curso como deixar de fumar. E quando eles pediram, o líder comunitário falou, não, vocês não podem fazer. Aí perguntaram, por que eu não posso fazer? Falou, olha para o meu povo,
é um povo pobre, é um povo sofrido, é um povo que não tem nenhum lugar para ter um lazer, uma cultura, para fazer nada diferente. O único prazer da vida deles é fumar. Se você tirar isso deles, eles não vão ter mais nada para fazer com a vida deles. Você quer ajudar mesmo a minha comunidade? Traz alguém para resolver o problema do lixo. Então você foi Então, missionário. Perdão, te cortei. Você foi missionário na Guiné-Bissau antes de ir para o Egito. Fala um pouco mais sobre essa diferença, né, de missão em um lugar para o outro. O que mais te chamou a atenção aí? Qual que é a necessidade dessas pessoas? Quando você chegou, você já viu essa realidade do lixo ou isso foi passado para você depois? Quando eu cheguei em Guiné-Bissau ou quando eu cheguei aqui no Egito? No Egito. Tá, quando eu cheguei, eu já vim com já vim encomendado, já vim com esse intuito de ver as possibilidades, de aprender um pouco e ver se era possível nós desenvolvermos um projeto aqui ou não. Mas lá em Guiné-Bissau, é tudo que a gente sonha em termos de serviço, em termos de voluntariado missionário. Porque você prega, você coloca um caixote no meio da rua, você sobe no caixote, acende uma lâmpada, porque eles não têm energia elétrica, brotam 300 crianças do chão, é lindo. E você prega, a gente trabalhou lá 15 dias, em 5 lugares diferentes, foram 82 pessoas, aceitaram o evangelho, é maravilhoso, é tudo que você sempre sonhou. Aqui no Egito, não. Aqui você não pode fazer proselitismo, você não pode falar de Jesus, você tem que viver Jesus. E eu nunca me senti digno de viver Jesus. Então, quando falaram, vai para o Egito, eu falei, não vou. Porque eu já estou fazendo minha parte, estou indo para Guiné-Bissau, vou voltar para lá daqui 2, 3 meses, estou escrevendo um projeto, quero ajudar aquele povo. Aí Deus chegou e falou, não, você vai para o Egito. Eu falei, não, eu vou para Guiné-Bissau. Aí, sabe quando você faz amigo secreto com a família no final do ano, você tira o seu papelzinho com o seu nome, todo mundo tem que pôr o papelzinho de novo? Eu falei para Deus, Deus, coloca o papelzinho aí de novo e chacoalha, tira outro nome para ir para o Egito. Eu não sirvo, eu não quero. E o que fez você... O que fez você acreditar depois, né, de que era para o Egito que você deveria ir? Então, Deus ganhou. E eu vim uma vez para o Egito, eu vim conhecer. E era junho de 2014. Era a Copa do Mundo no Brasil. E eu vim com um grupo de Mission Trip, uma missão de curta duração aqui para o Egito, para, como eu falei, reconhecimento. Nós íamos ajudar a reformar esse colégio interno que estava caindo aos pedaços, mas também conhecer a população, ver as possibilidades de se montar um projeto com lixo e atender o pedido da comunidade local. Nós passamos quase um mês aqui e a comunidade como um todo, extremamente muçulmana, ela nutria um ódio pela nossa escola que estava aqui há 60 anos, 60 e poucos anos. E por quê? Porque a escola de Muros Altos nunca tinha servido a comunidade, nunca tinha demonstrado amor pela comunidade, e no ponto de vista da comunidade, 3 coisas que eles não gostam: rica, cristã e americana. Mas uma escola sempre passou necessidade, que sempre viveu de doação e voluntariado. Então a gente veio e decidiu fazer algumas coisas para abrir os portões da escola e começar a servir a comunidade. Era a Copa do Mundo, e o Egito não tinha se classificado para a Copa do Mundo. E como eles são ultranacionalistas, nas TVs locais comuns não estavam passando a Copa do Mundo, porque o Egito não estava lá, só via satélite. Então a gente contrata, mas eles amam futebol e eles amam o Brasil. Então nós contratamos via satélite, fizemos um telão e começamos a mostrar os jogos da Copa do Mundo do Brasil. Começamos a pintar os rostos deles de verde e amarelo, bandeiras do Brasil. Estava tudo indo muito bem, até o Brasil tomar 7-1. Então, lá estava tudo funcionando. Mas nós também, era a época do Ramadã. Ramadã é um mês especial para os muçulmanos, que eles jejuam na parte clara do dia, eles só podem comer depois do pôr do sol. E a quebra do jejum no pôr do sol é muito importante, quando você senta com eles e come com eles. E nós começamos a cozinhar e convidá-los para vir e quebrarem o jejum conosco. E isso começou a abrir as portas do colégio. E aí eu era o responsável também de ir para fora do colégio e fazer a compra de materiais de construção. E numa dessas compras, eu estava a terceira vez numa mesma loja. E é uma loja de materiais elétricos. E as lojas são muito pequenas, então eu tinha que fazer o pedido, ficar fora da loja esperando o meu pedido ficar pronto. Demorava cerca de 2 horas. Aí você toma chá, você conversa, você beija, tal, aquele lance todo. E aí eu percebi que tinha alguém com a barba bem maior que a minha, sem bigode, galabeia, que é esse vestido que eu estou usando, o vestido árabe, branca,
no meio da canela. E quando você conhece um pouco da cultura, você sabe, a gente considera extremista. E essa pessoa me olhava sem parar. E há 8 anos atrás, quando eu vim, em 2014 para cá, eu tinha todos os preconceitos que qualquer pessoa do Ocidente tem em relação ao povo árabe e muçulmano. Porque eu nunca tinha aprendido, apesar de ter estudado 4 anos de teologia, nunca tinha aprendido sobre islamismo, muçulmano, nada. E eu olhei aquilo e eu falei, ele vai me explodir. Alguma coisa vai acontecer, ele não para de me olhar. Eu mudei de lugar, porque aquilo me incomodou, ele mudou de lugar para continuar me olhando. De repente ele sumiu. Eu fui lá na loja, acelerei meu pedido, não estava pronto ainda, eu vejo ele voltando com 3 cadeiras. Estava eu e outro rapaz brasileiro, que era o responsável da construção da missão de curta duração. Ele pôs as cadeiras longe um pouco da loja, encostado no muro da esquina, e pediu para eu sentar do lado dele. E aí eu fui, sentei. Aí ele perguntou para mim direto, o que você está fazendo aqui? Era muito difícil achar alguém que falasse inglês, é uma região muito pobre, muito carente. E ele falou no inglês perfeito e perguntou, o que você está fazendo aqui? Hoje eu trabalho, a gente coleta lixo, a gente faz tudo que a gente faz para as pessoas fazerem essa pergunta, porque eu não posso falar, mas eu tenho que ser Sim. educado o suficiente para responder. Mas há 8 anos atrás eu não tinha a mínima ideia do que responder. E eu gaguejei, tentei responder, ele me cortou. Aí ele perguntou de novo, você não é brasileiro? Eu não ousei perguntar como ele sabia. Falei, sou. Você não gosta de futebol? Falei, gosto. Não tá tendo Copa do Mundo no seu país? Tá. Por que você tá aqui? Eu tentei explicar mais uma vez que a gente estava ali para servir a população, passando os jogos da Copa do Mundo, fazendo a quebra do jejum para eles. Ele me interrompeu de novo, olhou no fundo dos meus olhos e falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Primeira vez que eu vejo Cristo num cristão. Nossa, chega a me Levantou. arrepiar aqui. Eu me arrepiei como eu me arrepio até hoje. E aí eu decidi, eu falei, Senhor, eu entendi. Eu venho mais frequentemente para o Egito. Acho que é o Egito que eu tenho que ir. Então foi assim que a gente descobriu que Deus estava preparando. Ao estudar teologia, ao estudar gestão ambiental, a abrir uma empresa, a única coisa, o único objetivo era preparando para a realidade que a gente ia enfrentar aqui. É curioso como Deus trabalha com a gente, né? Às vezes a gente vai trabalhar em algum lugar que não tem nada a ver com a nossa área de formação e pensa que não está sendo válido para nada, mas Deus vai lapidando a gente e aquilo realmente em algum momento vai ser útil, como foi para você. Trabalhar com essa questão da reciclagem, do lixo e tá aí hoje servindo a comunidade de um jeito tão bonito. A gente vai fazer uma breve pausa, mas fica conectado aí com a gente, você de casa também, porque tem muita história ainda para o Ronilson contar dessa missão que ele faz no Egito, né? Cumprimento realmente da missão de levar o evangelho para um povo que não pode nem ouvir falar dessa palavra, mas pela prática eles conseguem. A gente volta já. Identidade está de volta depois de um rápido intervalo, hoje contando a história do Ronilson, que é teólogo adventista, mas também formado na área de gestão ambiental e é um missionário lá no Egito, um país de maioria muçulmana, onde a gente não pode falar de Jesus assim abertamente, do evangelho. As estratégias são muito diferenciadas e essa história realmente está impactante. Mas antes eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo, o mais novo lançamento aqui da Novo Tempo, que é A Cura do Pecado. Você sabe o que é o pecado? Porque às vezes a gente fala, a gente precisa ser salvo do pecado. Mas que pecado? Muitas vezes a gente pensa, mas eu não mato, eu não roubo, eu não cometo nenhum pecado. Não são só esses, viu? Na verdade, a gente é uma raça pecadora, a gente nasce pecando. Então, nesse guia de estudo, ele vai te ensinar o que é o pecado, como surgiu esse mal e como se libertar dele. Você pode pedir esse guia gratuitamente aí na sua casa. Você não vai pagar nem o envio. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 982 44 0077. Uma equipe vai te atender, vai fazer um breve cadastro. Pode ficar tranquilo que seus dados são sigilosos, a gente não vai passar isso para ninguém. E aí você vai receber no conforto da sua casa esta revista inteiramente grátis. Você pode pedir também pelo telefone fixo em horário comercial, tá bom? Que é o 12 21 27 31 21. Agora, voltando à história do Ronilson aqui com a gente. Ronilson, eu quero saber como é que começou a sua rotina, né, o dia a dia, limpando o lixo que era jogado no muro da escola em que você trabalha. Conta pra gente. Eu comecei a limpar. A escola tem cerca de 350 metros de muro na frente. E toda a comunidade jogava, alguns ainda jogam lixo diretamente no muro da escola.
por odiar a escola. E esse lixo ocupava o muro todo, e o muro tem 3 metros de altura. Era mais alto que o muro, pegando fogo de noite, porque o fogo é a única maneira que eles têm para reduzir o volume do lixo. Então eu comecei trabalhando, peguei um rastelo e comecei todo dia lá fora tentar juntar esse lixo para abrir clarões onde não tinha lixo. E a gente começou a fazer isso diariamente. A gente fez somente isso durante 2 anos. 2 anos seguidos, nós só catamos lixo. Em algum momento deu a sensação de tipo, Senhor, que trabalho é esse que eu estou fazendo? Não estou vendo resultado nenhum, só estou catando lixo aqui. Passou pela sua cabeça, é isso? Quase que diariamente. Quase que diariamente, isso porque é um calor de 50 graus e 8, 9 horas por dia, pelo menos, catando lixo, e as pessoas continuam jogando, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de consciência, então não acontece rapidamente. Mas a gente continuou, e eu descobri depois que eles começaram a fazer bolão entre eles para ver com quanto tempo eu ia desistir, inclusive pessoas do governo. Mas eles começaram a comentar sobre isso. E aqui é uma cultura de honra e vergonha. Isso começou a trazer vergonha para o governo, porque um estrangeiro estava fazendo o que o governo não estava. Então eles vieram e falaram: olha, a gente passa, em média, uma vez a cada 2 meses para tirar esse lixo pegando fogo e tal. A gente, porque as pessoas estão falando e você está limpando todo dia, a gente vai passar uma vez por mês. Eu falei: ótimo, eu vou estar aqui todo dia. Com o passar do tempo, eles falaram: continuam falando, então a gente vai vir uma vez a cada 15 dias. Eu falei: ótimo, eu vou estar aqui todo dia. Hoje eles passam todo dia. E a gente tem um convênio com eles, eu limpo, e eu também comecei a recolher o lixo de dentro da nossa escola, que também não tinha solução para o lixo. Hoje, dentro da escola, a gente tem lixo zero, porque a gente separa em 3, o que é reciclável a gente junta e vende para reciclagem, o que é resto de comida a gente faz o composto que a gente usa para plantar flores e árvores, e o que a gente não consegue aproveitar, como a gente limpa lá fora, o governo deixa a gente colocar junto e eles levam para onde eles levam o lixo quando eles recolhem todo dia. E isso começou a chamar tanto a atenção da comunidade, que todo aquele ódio que eles tinham pela escola passou a diminuir, passou a se transformar em respeito. Com o tempo, esse respeito passou a se transformar em admiração. E a escola era um lugar proibido para eles, é um lugar cristão, que se eles entram, eles se tornam impuros para orarem na mesquita 5 vezes por dia. Era proibido, a comunidade toma conta muito da vida um do outro. Então eles não podiam vir aqui, eles não podiam entrar, uma porque a gente não abria os portões, não servia, outra porque a comunidade não deixava, porque eles odiavam. Só que eles passaram a respeitar, passaram a gostar e perguntar: por que a gente não pode participar? Por que não tem alguma coisa para a gente fazer? E eu sei que com o trabalho que vocês fizeram, vocês escolheram outros resultados, né? Tipo o aumento no número de alunos da escola. Como é que foi possível, sendo uma escola cristã, quebrando todo esse preconceito que eles tinham? Na verdade, o número dos alunos que estudam ensino médio aqui continua os mesmos, mas o que aconteceu? A gente gerou serviços para a comunidade local. A escola continua aqui e dentro da escola a gente tem esse projeto que a gente chama de centro de influência, chama Think Green Community Center, que é o Centro Comunitário Pense Verde. Mas esse centro, ele como começou? A gente tinha aqui dentro uma pré-escola para filhos de funcionários da escola. E eu comecei a falar, olha, isso tem um potencial para atender a comunidade também. Aí um dia o presidente da associação aqui falou: é sua? Eu falei: não quero, eu vim para cuidar do lixo. Eu não sou da área educacional, minha esposa não é da área educacional, a gente não quer uma pré-escola. Ele falou: é sua. A gente assumiu a pré-escola, reformou, pintou, abriu a pré-escola, só que eu não posso fazer propaganda. Eu não posso distribuir folhetos falando que a gente vai abrir uma pré-escola. Eu não posso pôr na rádio, eu não posso fazer nada. A gente abriu. E quando a gente abriu, eu tinha 2 alunos, 2 filhos de funcionários. E eu falei para Deus: Deus, eu não quero a pré-escola. Você pediu para eu abrir a escola, eu não vim por causa disso, eu vim por causa do lixo. Se eu não tiver em 2 semanas 15 alunos, a gente fecha para a escola. Eu queria 4, mas pedi para Deus 15. Achei que 4 ia ser assim já um milagre muito grande. 4 alunos de fora, porque eles eram proibidos de entrar aqui. Sim. Eles odiavam o lugar. Depois de 2 dias que a gente abriu e eu comecei a orar todo dia, falando: Senhor, eu vou fechar para a escola. Depois de 2 dias a gente tinha 21 alunos. Eu pedi 15. Ou seja, Deus fez mais, né?
Deus fez muito mais. No final das 2 semanas, nós tínhamos fila de espera de 35 alunos. Nossa. Os 21 mais 35, todos filhos de famílias da comunidade muçulmanas, querendo pôr os filhos para estudar na escola cristã. Por quê? Porque nós estávamos servindo eles. E com isso, a gente falou, tá, mas agora eu estou atendendo as crianças. Como é que eu atendo os pais? Porque as crianças, ok, vai ter uma nova geração que não odeia esse lugar, que ama esse lugar, que vai ter memórias aqui. Mas e os pais hoje? A gente falou, vamos ensinar inglês para os pais, porque as crianças aprendem inglês na pré-escola, mas os pais não conseguem ajudá-las a fazer a lição de casa. Então, o que nós fizemos? Nós convidamos para aprender inglês. E aí a fé aumentou um pouco, eu falei, se metade dos pais, a gente tinha 21 alunos, vierem, nós vamos ter 10 alunos, 10 pais ou mães aqui estudando. Preparamos uma sala para 10 pais, para 10 adultos, convidamos eles, e aí eu não posso fazer propaganda fora, mas eles estavam vindo. Quando eles estavam vindo, você está conseguindo ajudar seu filho a fazer a homework, a lição de casa? Não. Porque você não sabe inglês, então vem aprender inglês. Falei, bom, metade vai aceitar. A gente marcou o dia e convidou eles, os convidou, e aí, quando a gente estava esperando, eu achei que vinha 10, vieram 80. Nossa, muito, muito e aí, interessante. Aí no ano, sem fazer propaganda nenhuma, a gente só falou com os pais. No ano seguinte, esses 80 aumentaram para 150. No outro ano, para 200. Aí no outro ano eu falei, agora, Senhor, não vai aumentar mais. Só que aí fechou tudo por causa da pandemia. Perdemos tudo, fizemos fechar por 10 meses. Aí eu orei e falei, Deus, agora vamos começar do zero de novo. Ele falou, vai começar do zero de novo. Só que eu aprendi que o zero de Deus é diferente do nosso zero. Quando a gente abriu, autorizaram a gente a abrir a escola de novo. E a gente abriu, na mesma semana vieram 250 pessoas. Nossa, sem propaganda, sem nada. Hoje, nós temos cerca de 700 alunos na nossa escola de línguas. 700 pessoas semanalmente, vêm 2 a 3 vezes por semana, dentro da escola que era odiada, que era proibida, aprender conosco, gastar tempo conosco. Mais 50 alunos na pré-escola, são 50 famílias na pré-escola. Mais a parte de reciclagem todo dia. A gente trabalha com academia para mulheres, porque nossa região é muito pobre, elas não têm nenhum lugar que elas possam ir fazer exercício. Nós trabalhamos com escola cristã de férias, ou a gente chama de summer camp, no verão, um acampamento de verão, para que eles passem tempo com a gente. A gente trabalha com escola de futebol com as crianças, tudo para poder servi-los, poder mostrar o amor, poder mostrar que existe alguma coisa a mais que é oferecida para eles. É verdade, uma história realmente muito surpreendente, interessante, como nas entrelinhas a gente consegue passar o amor, né? Agora, qual que é a maior necessidade que vocês têm aí no campo missionário que você vive, para a gente encerrar, por gentileza? Olha, como eu falei, nós estamos aqui há 8 anos. Até hoje, a gente não tem nenhuma sala de aula nossa. A gente não tem nenhum espaço físico, porque a gente tem usado da escola, mas tem se tornado muito pequeno. Porque a escola utiliza durante o dia inteiro, a escola de período integral, e a gente pode utilizar só depois das 5, 6 da tarde. Então, esse período que sobra nos limita, a escola tem 4 salas de aula, a continuar crescendo, tendo mais pessoas vindo. A gente tem necessidade de pessoas, recursos humanos, porque nós estamos aqui para fazer amizade. Eu não consigo fazer amizade sozinho com 700 pessoas, eu e a minha esposa. Então, nós dependemos de voluntários que venham, se ofereçam para vir ser professores de inglês e fazer amizade com esse povo que está sedento de ter uma amizade e aprender um pouco mais. E nós precisamos de recursos financeiros para que esse projeto possa continuar crescendo e fazendo o trabalho que precisa ser feito aqui para que a gente consiga cumprir Mateus 24:14. É verdade. Ronilson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, contando a sua história, né, dessa missão impressionante que você faz aí do outro lado do mundo, no Egito, num país muçulmano majoritariamente, então uma dificuldade tremenda, mas que Deus continue abençoando você, sua família, para que você consiga ainda mostrar esse amor de Jesus para a população que você está inserido, na comunidade onde você está. Te agradeço. Muito obrigado. E se alguém quiser, pode seguir as redes sociais do projeto e aprender um pouco mais do que a gente faz aqui. Tá certo. E se você é de casa, quer ser um missionário também, quer ir lá para o Egito ajudar o Ronilson a fazer amizade, como ele mesmo comentou, é só se cadastrar em algum serviço de voluntariado, né, de missão que a Igreja Adventista tem. Você pode ser um missionário
Inclusive, a gente vai deixar a nossa página aqui no GC para você acompanhar e se cadastrar, caso você queira fazer uma missão dessa. Eu tenho certeza que vai ser transformadora. E o Identidade fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas também no ntplay.com/identidade e também no YouTube da Rede Novo Tempo. Que você tenha uma ótima noite com essa história inspiradora. Até mais!